Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus. Nós vamos dar início a mais uma aula da nossa escola bíblica e vamos começar orando, pedindo a graça de Deus. Senhor, fale aos nossos corações nesta manhã, pela tua misericórdia e pela tua graça, Pai. Nós te louvamos pelo privilégio de podermos aprender, Pai, como igreja, juntos. Nos ajude a crescer e a glorificar o teu nome através das nossas vidas, através da nossa família, da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos estudando sobre educando filhos para a glória de Deus. E hoje nós vamos tentar responder uma pergunta: qual é a maior necessidade do teu filho? Você sabe qual que é a maior necessidade do teu filho? Se você souber, coloque aí no chat para nós. Qual é a maior necessidade do teu filho? Bom, vamos lá. Como saber qual é a maior necessidade do teu filho? De que maneira eu posso saber? Existe alguma forma? Através da palavra de Deus nós vamos ver que tem uma forma. Primeiro, nós temos que reconhecer o verdadeiro potencial do teu filho. Primeira coisa, reconhecer o verdadeiro potencial do seu filho. Olha o que diz o Salmo 51:5. Pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Aqui é o rei Davi falando, né? Ele tinha esse entendimento bíblico, ele foi inspirado por Deus e para escrever esse texto, tá? Ele tinha um entendimento de que ele era pecador desde a sua concepção. Isso é muito importante. Gênesis 5:3, olha o que diz. Aos 130 anos, Adão teve um filho chamado Sete, que era semelhante a ele, à sua imagem. Então, o que nós geramos? Você que é pai aí, os que pretendem ser, né? O que nós geramos? Nós geramos filhos à nossa imagem. E como que nós somos? Nós somos pecadores. Tá? Aqui é Adão depois da queda, né? Ele gerou um filho à sua imagem. Então nós herdamos a natureza pecaminosa, certo? Olha o Provérbios 22:15. O coração da criança é inclinado à insensatez. Inclinado, ele é propenso, ele tem uma disposição para a insensatez. E insensatez aqui é a tolice, a falta de prudência, né? Mas a vara da disciplina a afastará dela. Romanos 5:12. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a quem? A todos, porque todos pecaram. Lembrando que Adão é um representante legal, e quando ele pecou, todos nós pecamos com ele. Então nós já nascemos pecadores. Você precisa perceber isso. Reconhecer o potencial que existe no coração do teu filho. Olha o que diz o Salmo 58:3. Os perversos são pecadores desde o ventre materno. Mentem e se corrompem desde o nascimento. Bom, quem é pai sabe, né? Que o filho ele apronta desde quando ele é bebê ali. Ele já faz birra, manha. Quando ele começa a falar, ele já faz, ele usa o dom que Deus deu, que é o dom da comunicação para birra, para o egoísmo, né? Até alguns dizem o seguinte, que a primeira palavra que uma criança fala é meu, né? Ele só pensa em si mesmo. Então é isso, né? Tá bem claro isso aí na Bíblia, né? A depravação, a corrupção no coração do ser humano desde a sua concepção. Então, o que nós devemos fazer diante da natureza pecaminosa do nosso filho? O que você deve fazer diante da natureza pecaminosa do teu filho? Então, aqui eu vou dar algumas coisas que você não deve fazer. Primeiro, uma disciplina severa não é a resposta. Uma disciplina severa não é a resposta, certo? Vamos entender isso aí. Olha o que diz o pastor John MacArthur. Tanto as boas maneiras quanto a disciplina são aspectos necessários da criação de filhos adequada. Então, assim, uma vida disciplinada é importante.
Entretanto, ensinar boas maneiras aos nossos filhos não é a solução para o problema da depravação humana. A punição pelo mal praticado também não resolverá o problema. Na verdade, os pais que concentram todas as suas energias em corrigir o comportamento externo ou eliminar o mau comportamento com ameaças de disciplina podem estar fazendo um pouco mais do que criar um hipócrita. Então, assim, às vezes a gente acha que se a gente tiver uma disciplina rigorosa em nossos lares, nossos filhos se comportarão da maneira correta, né? Eles estarão livres do pecado. E não é isso. Vamos entender melhor. Quando a Bíblia fala em natureza pecaminosa, pense na natureza de um leão. Qual que é a natureza de um leão? A natureza de um leão é ser carnívoro. Então, assim, desde que ele nasce, ele é carnívoro. E não adianta você impor uma disciplina rigorosa para que ele se torne vegetariano, que ele não será vegetariano, certo? O que acontece? Você já viu que alguns leões, eles podem ser adestrados. Então até eu coloquei 2 fotinhas ali. Você pode ensinar até um leão a dançar. Você pode ensinar um leão a fazer várias coisas. E até mesmo, aparentemente, se tornar manso. Alguns circos, hoje não é mais permitido ter animais nos circos, mas quando era permitido, existiam os leões que eram adestrados. E as pessoas, e tinha ali o domador do leão. Mas a gente já ouviu falar, eu não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi, vários casos de leões que se rebelaram contra os seus donos e morderam seus donos e até mataram. Então, por quê? Porque essa é a natureza do leão. É ser um animal mais assim, agressivo, um animal mais hostil ao ser humano. Então, assim, você pode adestrar o seu filho, você pode domar o seu filho, mas existe uma coisa no coração dele, que é o pecado, a natureza pecaminosa. Em algum momento isso vai explodir. Em algum momento isso vai se revelar. E às vezes, com uma disciplina, isso é maquiado, camufla apenas. Nós temos que tomar cuidado. E lembrando, não é que nós não devemos criar um ambiente disciplinado para os nossos filhos. Não entenda errado o que eu estou dizendo. O que nós não devemos é confiar e achar que uma disciplina severa e dura vai mudar o coração do nosso filho, certo? O que fazer, então, diante da natureza pecaminosa do teu filho? Então, uma disciplina severa não é a resposta. Isolamento também não é a resposta. Às vezes a gente quer tirar o filho do convívio, do perigo, e acha que isso vai resolver, certo? Muitos pais cristãos pensam que cumprirão a tarefa de criar seus filhos se construírem um casulo ao redor deles para isolá-los das más influências. Eles restringem a exposição dos seus filhos à televisão, banem a música pop de casa e às vezes até proíbem qualquer confraternização com crianças cujos pais possam não compartilhar de seu compromisso com esse tipo de isolamento. Essa ideia de se isolar lembra muito o período dos monges. Os monges, o que eles fizeram? Eles construíram os monastérios, porque eles achavam que se eles estivessem dentro dos monastérios, eles estariam livres da influência do pecado. Mas o pecado, ele é muito mais do que externo, ele não é apenas externo, ele é principalmente interno, é o nosso coração, é a natureza do ser humano. Você já nasce com essa inclinação para fazer o que é errado. E não adianta isolar. Com certeza, há muitas coisas na televisão e em outras fontes de entretenimento contra as quais nossos filhos deveriam ser protegidos. Então também não é para você liberar geral, mas não é isolando o seu filho do mundo, do convívio social, que você estará protegendo ele. Agora, é claro, você tem que filtrar o que ele vai ver, ouvir, as companhias, as amizades.
E uma vez que os padrões estão sendo deteriorados tão rapidamente, é essencial que os pais cristãos ofereçam alguma espécie de isolamento para os seus filhos. Então, olha só, você está entendendo? Não é isolando ele totalmente que você o protege, mas algum tipo de isolamento tem que ter. Tem que ter algum tipo de restrição, né? Você não pode deixar ele acessar o site que ele quiser, navegar na internet livremente, assistir o que ele quiser, ouvir o tipo de música que ele quiser. É unicamente uma falta de cuidado criar filhos permitindo que eles naveguem na internet sem supervisão. Ouçam todas as músicas que escolherem ou assistam à televisão e a filmes sem qualquer supervisão. Os pais que imprudentemente perdem o controle sobre o que os seus filhos veem e ouvem em uma cultura como a de hoje são culpados de uma má conduta aterradora. Então, liberar geral também é pecado. Nós temos que buscar aí um equilíbrio, certo? Nós não podemos deixar nossos filhos verem, ouvirem e terem amizades com aquilo que é contrário à palavra de Deus, certo? É nesse sentido. Mas isolar totalmente também nossos filhos não é a resposta, certo? Entretanto, o isolamento completo tampouco é a resposta. A ingenuidade não é uma característica a ser cultivada em nossos filhos. O cuidado exagerado é uma imaturidade tola. Ele deixa nossos filhos crédulos. O que é uma pessoa crédula? É uma pessoa que acredita em tudo. Qualquer coisa que alguém falar para ela, ela vai acreditar. Então, assim, nós não podemos deixar que nossos filhos se tornem ingênuos. Não significa torná-los maliciosos, mas também nós não devemos deixar que eles sejam ingênuos e vulneráveis. Os ingênuos são os alvos mais fáceis para os enganos sedutores da tentação. Então, às vezes, olha como o remédio ele pode dar errado. Às vezes, na tentativa de proteger demais o seu filho, você cria um problema. Porque ele não tem anticorpos contra o mal. Ele não está preparado. Você cercou ele tanto das coisas deste mundo que ele é uma pessoa ingênua. Ele é uma pessoa assim, simples demais, não tem entendimento do que acontece. A Bíblia diz que nós devemos ser simples como uma pomba, mas prudentes como uma serpente. Certo? Olha como a ingenuidade é vista na Bíblia. Provérbios 1, 22. Até quando vocês, ingênuos, insistirão em sua ingenuidade? Até quando vocês, zombadores, terão prazer na zombaria? Até quando vocês, tolos, detestarão o conhecimento? Veja que o autor de Provérbios, ele coloca o ingênuo, o zombador e o tolo no mesmo texto, juntos. Então, ser tolo e zombador, ou melhor, ser ingênuo é tão grave quanto ser zombador e ser tolo. Tá? Outro texto, Provérbios 1:32. Pois os ingênuos se afastam de mim e rumam para a morte. Então, nós não podemos permitir que nossos filhos sejam ingênuos. Os tolos são destruídos por sua própria acomodação. Provérbios 7:7. Vi alguns rapazes ingênuos e percebiam entre eles que não tinha juízo. Provérbios 8:5. Vocês inexperientes, mostrem discernimento. Vocês tolos, mostrem entendimento. Vejam que a ingenuidade e a inexperiência não é aprovada na palavra de Deus. Provérbios 14:15. O ingênuo acredita em tudo que ouve. O prudente examina seus passos com cuidado. Provérbios 14:18. Os ingênuos são revestidos de insensatez, enquanto os prudentes são coroados de conhecimento. Provérbios 22:3. O prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. Agora, olha só, como eu disse,
a malícia não é também aprovada por Deus. Não é tornar os nossos filhos maliciosos, mas prudentes. É diferente. Olha o que diz Romanos 16, 19. Mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Então nós temos que instruir nossos filhos, mostrar para eles o que é mal em nossa sociedade, prepará-los para os homens maus que existem em nossa sociedade, para os tipos de comportamento que são malignos. Nós temos que mostrar para eles a diferença, certo? E não é isolando. Novamente, o pastor John MacArthur, os pais não podem e não devem tentar isolar seus filhos totalmente da verdade sobre o pecado e as sutilezas da tentação. Não devemos cultivar o tipo de inocência em nossos filhos que os deixe expostos e vulneráveis a tentações que nunca sequer imaginaram que existissem. Irmãos, nós estamos vendo muita coisa abominável em nossa cultura e nós temos que preparar nossos filhos. E em algum momento nós vamos ter que conversar com eles sobre essas questões. Mostrar para eles, porque eles vão acabar vendo. E nós temos que prepará-los da maneira correta. E muitas vezes, na maioria das vezes, nós não podemos confiar na educação que o nosso país oferece, porque ele ensina da forma errada. Ele vai ensinar os nossos filhos sobre os comportamentos mundanos e contrários à palavra de Deus como se fossem normais e que devem ser aceitáveis. Então nós temos que ensinar em casa. Nós não podemos confiar na educação que o nosso país oferece, certo? O que fazer diante da natureza pecaminosa? Então, uma disciplina severa não adianta, tá? Não adianta criar um mini exército na tua casa. Não é isso que vai mudar o teu filho. Nós vamos ver homens na Bíblia que eram rigorosos, que eram firmes, e os filhos se debandaram. Isolamento também não é a resposta. Não adianta construir um castelo em volta do filho. Isso é até idolatria, né? Não adianta. Os nossos filhos vão ter que ralar o joelho. Não adianta. Nós temos que permitir que eles tenham contato com a sociedade, com o mundo à nossa volta, né? O que Jesus disse para os seus discípulos? Não oro para que os tire do mundo, lá em João 17. Eu não oro para que Deus os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Nós estamos nesse mundo, nós estamos aqui como peregrinos, mas nós vamos ter que nos relacionar. Então, isolamento também não é a resposta. Terceiro, autoestima não é a resposta. O que isso quer dizer? Olha essa música da Whitney Houston, né, que faleceu há pouco tempo e tudo indica que foi de overdose, tá? Tudo indica. O nome da música é The Greatest Last Love of How. Eu não sei falar inglês, me perdoem. Mas olha o que diz a letra desta música. E o disco desta música aqui ganhou disco de platina. Foi muito vendido na época. Os mais novos aí talvez nem saibam quem é. Talvez nem saiba quem é a Whitney Houston, né? Mas olha essa música, que influenciou muita gente. Eu acredito que as crianças sejam o nosso futuro. Nosso futuro é Cristo, né? Nosso futuro é a Nova Jerusalém. Nosso futuro é o reino de Deus. Não é a criança. Nós não vamos depositar nossa fé nas crianças. Mas olha só, não é o pior da frase. Ensine-as bem e as deixe fazer o caminho, né? Agora olha aqui. Mostre-lhes toda a beleza que elas possuem por dentro. Mostre o quanto elas são maravilhosas. Mostre para elas como elas são a maior estrela do mundo. Mostrem para elas. Exaltem elas. Dê-lhes um sentimento de orgulho para tornar isso fácil. Dê-lhes um sentimento de orgulho para tornar isso fácil. Ou seja, encham a bola delas, né? Agora, autoestima não é a resposta. Nós não vamos tratar a pecaminosidade, a natureza pecaminosa no coração dos nossos filhos, erguendo eles,
super elogiando. E também não estou dizendo que nós não devemos elogiar nossos filhos. Quando eles fizerem o que é correto, eles devem ser elogiados. Mas nós temos que mostrar para eles quem eles realmente são. Como a Bíblia os enxerga, como Deus os vê, como pecadores que são incapazes de salvar a si mesmos. E que se eles não se entregarem a Jesus Cristo, eles estão debaixo da ira de Deus. Isso é muito sério. O trabalho árduo, a verdadeira excelência, o bom comportamento e o domínio próprio foram sacrificados no altar da autoestima. Acima de tudo, nos é dito que precisamos ensinar nossos filhos a gostarem de si mesmos da maneira que são. Então, olha só, alguns colégios, escolas, começaram a premiar todo mundo, até os perdedores. Ah, então assim, não tem mais medalha de primeiro lugar, porque senão aquele que ficou por último vai ser ofendido. Né? Isso começou a acontecer, gente. Mas o que isso está reforçando? Está dizendo assim, olha, se você se esforçar ou não se esforçar, você vai ser premiado. E aí ele vai pro emprego, vai para a vida, achando que a vida é assim. Que ele sempre será premiado, que ele sempre será elogiado, que ele sempre será exaltado, mesmo praticando coisas que são erradas, que são contrárias até mesmo o que a sociedade entende como certo. Você quer garantir que seu filho se torne um delinquente? Alimente a autoestima e o egoísmo dele e depois se recuse a corrigi-lo quando ele estiver errado. Então, olha só, isso é muito sério. Nós temos que mostrar para os nossos filhos o quão pecadores eles são. Certo? Isso é muito sério, porque é assim que a Bíblia os enxerga. O que fazer, então, diante da natureza pecaminosa? Uma disciplina severa não é a resposta. Não adianta domar, não adianta cuidar apenas da parte externa, do comportamento externo, porque a hora que você não está presente, ele vai aprontar. Na tua frente ele pode fazer tudo certinho. Nós sabemos, existem instituições que são super disciplinadas e as pessoas não mudam por conta do rigor, certo? Por isso que eu não acredito em reabilitação de preso. Vamos criar um sistema de disciplina. O que vai mudar o coração de um criminoso não é o rigor da disciplina, porque o rigor pode fazer com que ele não faça apenas por medo, mas não porque ele não é inclinado a fazer, certo? Nós vamos ver o que muda realmente o coração de um ser humano. Então não adianta ter rigor, uma escola rigorosa, leis rigorosas, nada disso é capaz de mudar. Contribuem para que o mal não avance, certo? Mas não mudam o coração do ser humano. Leis não mudam. Uma disciplina severa não muda. Isolar também não é a resposta. A autoestima também não é a resposta. Ele precisa se sentir bem consigo mesmo. Errado. Se ele se sentir bem consigo mesmo, ele não vai entender que ele precisa de um Salvador e que ele está caminhando para o inferno se ele não se entregar a Cristo. Ele precisa entender a gravidade do pecado dele. A maior necessidade do teu filho, então, o que é? Regeneração. É algo que acontece no coração, certo? Que começa de dentro para fora. Olha só, Jesus falando com Nicodemos: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Tem que nascer de novo. Ele tem que ser uma nova criatura. Ele tem que ter um coração transformado, certo? Olha o que diz o pastor MacArthur. Portanto, sua principal prioridade como pai ou mãe é ser um evangelista no seu lar. É ser um evangelista no teu lar. Você precisa ensinar aos seus filhos a lei de Deus. Teu filho tem que entender que infringir a lei de Deus, o salário do pecado, é a morte. Seu filho precisa entender que desobedecer a Deus é gravíssimo. Pode destruir a vida dele. Pode levá-lo à ruína.
Nós temos que ensinar a lei de Deus, os 10 mandamentos, ensinar nossos filhos a decorar os 10 mandamentos. Ensinar-lhes o evangelho da graça, que a pessoa é salva pela graça de Deus, por meio de Jesus Cristo. Não é por mérito, não é por competência, não é por um comportamento moral correto que a pessoa é salva. Ela é salva única e exclusivamente por meio do sangue de Jesus Cristo derramado por nós. Mostrar a eles a necessidade de terem um Salvador e apontar o caminho para Jesus Cristo como o único que pode salvá-los. Se eles crescerem sem uma consciência aguçada da necessidade que tem de salvação, o pai ou a mãe terão fracassado em sua principal tarefa como líder espiritual deles. Qual que é a maior necessidade do teu filho? Não é escola boa. Não é um plano de saúde bom. Não é comida saudável. Tudo isso aí é importante, mas não é a maior necessidade. Você pode pôr o seu filho numa boa escola. Ele pode ter o melhor plano de saúde. Ele pode ter a melhor alimentação, a alimentação mais saudável e ir para o inferno. A maior necessidade do teu filho é de regeneração. Ele precisa entender que ele é pecador e que ele precisa de Jesus Cristo. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério. E não é uma disciplina severa que vai mudar. Não é isolando ele. Isolar não transforma o coração. Uma disciplina severa não transforma o coração. Autoestima, elogiar os nossos filhos não transforma o coração deles. Eles precisam ouvir o evangelho, a boa notícia. Qual que é a boa notícia? Que eles estão perdidos, mas que Jesus Cristo veio e morreu na cruz para salvá-los. E que só crendo em Jesus Cristo, eles terão entrada no reino de Deus. Eles terão a vida eterna, só crendo em Jesus Cristo. Eles precisam aprender isso. E você que é pai é responsável por isso e tem que entender qual que é a maior necessidade. Às vezes a gente fica preocupado com o futuro do nosso filho. Futuro econômico, financeiro, o futuro, será que ele vai ter um bom emprego? E nós nos esquecemos de exaustivamente ensinarmos o evangelho, a lei de Deus, o quanto Deus é santo, o quanto o pecado é terrível. Nós temos que mostrar o quanto o pecado é terrível e ofensivo a Deus. Certo? João 3,8. Só que não depende de nós a transformação do coração do nosso filho. Nós vamos pregar, mas olha o que diz João 3,8. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Sabe o que o apóstolo João está ensinando aqui? Que nós não temos controle sobre o vento. Você tem como dizer assim, eu quero que vente hoje. O Espírito Santo não é um ventilador que você liga e direciona a hora que você quer. O vento vai soprar. O Espírito Santo vai soprar no coração do teu filho a hora que Deus quiser. Qual que é o seu papel como pai? É pregar, certo? Eis a razão pela qual tantos pais acham que criar filhos é algo tão desesperadamente complexo. Eles ignoram a maior necessidade dos seus filhos, enquanto focam suas energias em alimentar a autoimagem da criança. E ele precisa se sentir bem consigo mesmo, né? Em administrar como ela se comporta em público, em proteger a criança das influências externas ou alguma outra abordagem que trate dos sintomas e não da causa. Todas essas abordagens apenas multiplicam as complexidades da criação dos filhos. Nosso maior alvo é ver o coração dos nossos filhos transformados. E para isso, nós temos que pregar o evangelho a eles. Não adianta, né? Às vezes nós tratamos apenas da causa, apenas dos sintomas e não da causa. Vou dar um exemplo, né? Às vezes seu filho é rebelde e aí você trata da causa. O que é? Trata do sintoma. Você corrige,
você impõe, você ameaça, olha, você não vai ganhar isso, eu vou tirar isso de você. Agora isso muda o coração dele? Não. Eu estou tratando apenas o sintoma. Qual que é a causa da rebeldia dele? Por que, que ele é rebelde? Por que, que muitas vezes ele tem dificuldade de obedecer aos pais? Porque o coração dele ainda não foi transformado. Às vezes, o teu filho tem uma inclinação para as coisas deste mundo, músicas que não devem ser ouvidas por um crente, tipo de amizades que um crente não deve ter. E aí você impõe restrições, você proíbe ele de sair de casa. E eu não estou dizendo que não deva proibir, mas nós temos que entender que isso não vai mudar. Por que, que ele tem essa inclinação? Por que, que ele tem esse amor pelas coisas mundanas? Porque o coração dele não foi transformado. Porque quando o coração é transformado, ele vai passar a amar aquilo que Deus ama. Ele vai amar a santidade. Ele vai amar as coisas corretas. Ele vai amar os mandamentos de Deus. Ele vai amar a Cristo. E ele não vai querer desobedecer a Cristo. Então olha só, você pode tratar os sintomas e achar que está fazendo uma boa educação, mas o teu filho precisa do evangelho. Qual o maior dever dos pais, então? Pregar o evangelho para os seus filhos. Por quê, irmãos? Nós não temos como mudar o coração dos nossos filhos. Mas como que eles vão crer em Jesus Cristo? Romanos 10:14. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido ao seu respeito? E como ouvirão ao seu respeito se ninguém lhes falar? Como é que eles vão invocar se eles não sabem quem é Cristo? Então nós temos que falar de Cristo, certo? Para os nossos filhos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Qual o maior dever dos pais? Não adianta eu pregar e não ser um exemplo. Não adianta eu falar da palavra de Deus, sobre a santidade de Deus, e o meu comportamento é totalmente contrário. É totalmente errado. Totalmente avesso àquilo que eu prego. Você tem que viver aquilo que você prega. Você tem que ser um exemplo para o seu filho. Não adianta você falar para ele orar se você não ora. Não adianta falar que ele tem que ler a Bíblia se você não lê. Olha o que diz Tito 2,7. Você mesmo deve ser um exemplo da prática de boas obras. Tudo o que fizer deve refletir a integridade e a seriedade do seu ensino. Muitos filhos odeiam a igreja, odeiam a vida com Cristo. Sabe por quê? Porque os pais dão mão a exemplo. Os pais não vivem o que pregam. Então os filhos criaram um trauma da igreja. Porque quando o pai está na igreja, ele é uma coisa, quando ele está em casa, ele é outra. Quando a mãe está na igreja, é uma coisa. Então o que eles aprenderam? Que é tudo mentira, é tudo falsidade essa vida cristã. Que é impossível ser crente de verdade, porque eles não têm um exemplo para seguir. Então você tem que ser exemplo. E aí eu termino. Como que nós devemos fazer com os nossos filhos? Deuteronômio 6, versos 7 ao 9. Decore este texto. Grave este texto. Tire um print desse texto aí e deixa eles em um lugar visível. Olha o que diz. Repita-as com frequência aos seus filhos. Repetir o quê? A palavra de Deus, a lei de Deus. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. A Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. Se o seu coração está cheio de Cristo, é isso que você vai falar com seus filhos. Amarre-as as mãos, prenda-as a testas como lembrança, escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. A palavra de Deus tem que ser visível. Ela tem que ser audível. Ela tem que ser ouvida, cantada, pregada em nossos lares, orada em nossos lares, para que isso impregne o coração dos nossos filhos. Qual é a maior necessidade do teu filho? Não é de uma casa melhor, não é de um carro melhor, não é de um presente melhor agora no Natal. Qual é a maior necessidade do teu filho?
não é de um tablet, não é de um computador. Qual é a maior necessidade do teu filho? Não é de uma alimentação mais saudável. Tudo isso é muito bom. E a gente podendo, a gente deve dar aos nossos filhos, mas a maior necessidade é Cristo. Dê Jesus Cristo para o teu filho. Faça isso. Dê ao teu filho aquilo que é a maior necessidade dele. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por Jesus Cristo. Aquele que é o único que sacia a nossa fome, o pão vivo que desceu do céu. Nós te louvamos por Jesus Cristo, Pai. O supremo pastor das nossas almas. Nós te louvamos por Jesus Cristo, aquele que é o único que mata a nossa sede e é o único capaz de saciar a sede dos nossos filhos. Que nós possamos entender nesta manhã, Pai, a necessidade de pregar o evangelho aos nossos filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Um bom domingo a todos, na presença de Deus. E vamos nos esforçar, vamos pedir a graça de Deus. Só com a graça de Deus nós vamos conseguir educar nossos filhos. Só com o poder do Espírito Santo agindo em nós, nós vamos conseguir. Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Mas maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Amém? Deus abençoe. Bom domingo a todos. Um abraço.